Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. A notícia é muito boa, né? Falei em vídeo anterior sobre a aprovação. Ontem, dia 14 de dezembro, tivemos a aprovação de primeiro turno no plenário, né, na Câmara dos Deputados. Foram 327 votos favoráveis, o governo precisava de 308 votos, teve mais, 327, e lógico, teve vários debates, reuniões antes dessa votação, porque os parlamentares, lógico, eles queriam a antecipação, pelo menos as emendas, os acordos, entre aspas, que os valores saíssem até o final desse ano. Por isso que houve uma correria por parte do governo para garantir a essa base de aliados, ou seja, os próprios parlamentares que apoiam o presidente, mas também queriam as suas emendas liberadas, e foi isso que aconteceu, tá? Alex, com a aprovação desse primeiro turno, já está garantido os R$400 permanente do Auxílio Brasil? Não. Vou fazer a pergunta novamente. Já recebi várias perguntas. Alex, os R$400 de forma permanente, R$400 do Auxílio Brasil, com essa votação de primeiro turno ontem, com a vitória do governo, da base de aliados, já garante os R$400 permanente? Respondo para você de novo. Não. Infelizmente não. Ainda falta o quê, Alex? Vamos lá. Teremos hoje o segundo turno. Tudo indica que seja votado o segundo turno hoje. Ontem não deu tempo. Estávamos acompanhando, mas como houve várias votações, tivemos vários vetos do presidente Bolsonaro, e aí foram 27 análises de vetos, ou seja, o Congresso estudando, analisando veto a veto para poder derrubar. Por isso que houve muita demora. Estava previsto para começar os debates, as reuniões, logo pela manhã, 9 horas da manhã, pensando justamente no primeiro e segundo turno, e além das proposituras, das análises, dos discursos, dos debates. Só para você ter ideia, parlamentares tinham direito a 5 minutos para falar. E aí demorou muito. Quando começou, já estava altas horas da noite. Então, ontem só foi possível votar em um turno. O segundo turno ficou para hoje, como disse aí o presidente Arthur Lira, logo após o resultado. Ele falou o seguinte, preste atenção o que ele falou ontem. Escuta aí o que foi que disse o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados Federais. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. A apresentação de emendas, destaques, requerimentos procedimentais e matérias pautadas ocorrerá a partir de amanhã, dia 15 de novembro. 5284, a gente resolve durante a manhã. Está encerrada a sessão. Pois é, como você ouviu aí, como você acompanhou aí, portanto, ficou para hoje, quarta-feira, dia 15 de dezembro, tá? Então, isso aí foi quando saiu o resultado, depois das análises. Então, segundo turno vai ser, pelo menos essa expectativa de que seja definido hoje. Mudanças no texto não houve nesse primeiro turno do Senado, do jeito que a gente estava pensando. Por que isso, Alex? Se mudasse o texto no primeiro turno do Senado, muita coisa, mesmo com a aprovação dessa PEC, teria que voltar para o Senado e demoraria mais. Olha, Alex, quer dizer que ainda nesse segundo turno possa ser que o governo não ganhe? Pode, teremos o segundo turno, o governo precisa agora mais 308 votos dos 513 deputados. Ontem estava acompanhando vários discursos, mas, por incrível que pareça, ninguém falou em fonte. O que é isso, Alex? A fonte se refere de onde vai sair o dinheiro para bancar os R$400 de forma permanente. Os R$400 para esse ano vai sair da PEC, caso a PEC seja aprovada. Tá? Foi fatiada e essa parte fatiada está sendo debatida agora. Primeiro turno foi aprovado, deu certo, agora falta o segundo turno. Só que nesse segundo turno, há rumores de que algumas mudanças poderão acontecer nos textos para poder aprovar. Se isso acontecer, vai ter que voltar para o Senado no segundo turno se houver essas mudanças. A gente torce que não haja mudança, que continue do mesmo jeito que foi feito no primeiro turno, sem mudanças. A Câmara cedeu ao Senado, justamente para evitar a perda de tempo, e aí nesse caso o que foi que aconteceu? Conseguiram aprovar no primeiro turno 327 votos. Agora o governo precisa de 308 votos, mas já há rumores de que poderão mudar em algumas partes do texto. E se mudar o texto, aí vai ter que voltar para o Senado. Alex, o que é que falta então para os R$400 se tornar permanente? Além de ser aprovada essa PEC 23, vai ser necessário uma fonte para se tornar permanente.
Pelo que eu estou acompanhando e alguns comentaristas, alguns técnicos, possa ser que essa PEC seja aprovada para se tornar R$400 permanente e no próximo ano eles façam outros debates para poder definir uma fonte. Isso poderia ser feito de forma separada? Aí há uns parlamentares técnicos dizem que sim, outros dizem que não. Mas aí já é outra história, a gente vai acompanhar depois, tá? Muito bem, bora aos detalhes, trazer todas as informações. A Câmara, portanto, aprovou ontem, em primeiro turno, a PEC dos precatórios, né, que vai bancar o Auxílio Brasil. O plenário da Câmara, portanto, aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios. Foram 327 votos favoráveis contra 147, com uma abstenção. De interesse do governo do presidente Bolsonaro, a PEC abre espaço de R$106 bilhões do orçamento do próximo ano, que irá bancar o Auxílio Brasil e Bolsa Família de R$400. E lógico, quando passaram a informação para o presidente Bolsonaro, ficou muito feliz. Lógico que ele estava esperando isso. Ainda falta o segundo turno, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ministro Paulo Guedes. Aqui desse lado, o Arthur Lira já tinha dito que queria definir isso e definiu de fato o primeiro turno. Ele cumpriu isso, né? Cumpriu esse resultado, agora falta o segundo turno para hoje. Aqui tem, como você está vendo, o ministro João Romaneto que falou que dependendo dessa PEC, se essa PEC for aprovada de fato, como o governo deseja, aí vai liberar as novas vagas para janeiro, 2,5 milhões de novas vagas, inclusive zerar a fila de espera do Bolsa Família, que está em 1,5 milhão de pessoas, 1 milhão aproximadamente de mães que estão no Cade Único, mas estão fora do Auxílio Brasil, junto com aquelas famílias com idosos e deficientes que não estejam recebendo BPC, que terão também prioridade para entrar nessa lista agora. Então, retroativo de novembro deve sair em janeiro, se essa PEC for aprovada. As novas vagas também poderá já entrar em janeiro, pular de 14,7 para 17 milhões, e ao longo do ano o governo deseja pagar 20 milhões de pessoas, talvez 21 milhões de beneficiários ao todo do Auxílio Brasil. Tá? Bola para frente, bora continuar com mais detalhes. Bem, após a aprovação, os deputados avaliaram as propostas para a retirada de trechos do texto, conhecidas como destaques. O presidente da Câmara, Arthur Lira, encerrou os trabalhos pouco depois do resultado e convocou uma nova sessão para hoje. Está previsto para isso acontecer agora pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, mas como as coisas, como a gente vem acompanhando, pode demorar, então disse que 10 horas, mas isso pode rolar 11 horas, 12 horas, 1 hora da tarde. A previsão é começar às 10 horas da manhã de hoje. A PEC precisará ainda passar por uma nova análise do plenário. Em segundo turno, são necessários mais 308 votos, de um total de 513 deputados. A expectativa é de que a votação em segundo turno ocorra hoje, quarta-feira. Essa foi a segunda vez que a PEC foi avaliada pelos deputados. Isso porque a proposta foi fatiada após passar pelo Senado. Na semana passada, o Congresso promulgou parte da proposta que havia passado originalmente pela Câmara e não havia sofrido alterações no Senado. Já a parte que passou por mudanças e acréscimos no Senado, essa parte voltou para a Câmara para uma nova análise. Esse é o texto aprovado na noite de ontem, terça-feira, dia 14 de dezembro. Durante o dia, líderes partidários, eles negociaram pontos específicos do texto, vindo do Senado em busca de acordo para aprovação. Bem, o que foi aprovado de fato, Alex? Bem, foi aprovado para abrir aí o espaço fiscal de mais de 106 bilhões de reais. A PEC traz duas mudanças principais. Em primeiro lugar, a PEC muda o teto de gastos, que é a regra fiscal constitucional que limita a despesa pública ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação. Críticos dizem que isso representa, na prática, furo no teto de gastos. Com isso, haverá uma folga de 62 bilhões de reais no próximo ano, pelos cálculos do Tesouro Nacional. Essa novidade já havia sido promulgada pelo Congresso na última quarta-feira, dia 8 de dezembro. Em segundo lugar, a PEC permite o adiamento do pagamento de parcela dos precatórios devidos pela União no próximo ano. Pelos cálculos do Tesouro, isso gerará uma folga de mais de 43 bilhões de reais. Eu lembro que os precatórios são títulos que representam dívidas do governo com pessoas e com empresas.
Quando há uma decisão judicial definitiva, o precatório é emitido e o governo é obrigado a pagar, ou seja, colocar na folha de pagamento. Essa parte relacionada ao adiamento dos precatórios foi aprovada pela Câmara ontem, terça-feira, dia 14. Além disso, os deputados aprovaram um trecho que direciona os recursos conseguidos pela PEC ou com a PEC para a área social. Na prática, o dinheiro será aplicado no Auxílio Brasil e em também outros programas sociais, que é o que nos interessa, né? Sobre as emendas parlamentares, que a votação ocorreu pelo governo tranquila, já que era 308 votos e conseguiu 327 votos, mas a gente sabe, a gente que acompanha aí todos os bastidores, tudo que acontece no Congresso, é aquela coisa, me dê aqui minha vaga, meu cargo, minha emenda, vamos fazer os acordos, as parcerias, tá? A aplicação dos recursos em programas sociais era defendida por boa parte do Senado, quando a PEC passou pela Casa. Senadores incluíram o direcionamento social na proposta para evitar que o dinheiro seja gasto nas emendas de relator, as emendas do chamado orçamento secreto, usado pelo governo para manter sua base de apoio no Congresso. Após discutirem a questão nos últimos dias, os deputados fecharam acordo para manter o direcionamento. Alguns deputados afirmavam ontem, terça-feira, no entanto, que carimbar o dinheiro da PEC para a área social não impediria a existência de recursos para emendas. A visão é de que bastará usar a sobra do orçamento comum justamente para essas emendas, ou seja, conseguiram aprovar e agora tem outra saída. Bem, sobre o limite para os precatórios, que vai até 2026, os deputados federais também aprovaram o trecho dessa PEC, incluído pelo Senado, que estabelece que as regras para adiar o pagamento de precatórios vão vigorar até o ano de 2026. Depois disso, os precatórios voltariam a ser quitados normalmente a cada ano. Eu lembro que, originalmente, a proposta era de um prazo de até 2036, mas o ano foi alterado, 2036 para 2026 no Senado. Os deputados chegaram a discutir a possibilidade de retirar esse trecho da PEC, mas a conclusão foi de que isso deixaria o adiamento de precatórios sem prazo para acabar. Alguns cálculos de instituições de fora do governo indicam que o adiamento do pagamento de precatórios ameaça criar um esqueleto, digamos assim, de centenas de bilhões de reais a ser pago pela União a partir de 2027. A conta a ser paga pode variar, segundo alguns especialistas e economistas, de 121 pode chegar até 687 bilhões de reais, dependendo do cenário considerado. Eu sempre falo que a pandemia está acontecendo agora. Estamos, graças a Deus, com os números baixando. Deus queira que acabe a pandemia. Então não adianta eu economizar agora e ver as pessoas desempregadas, passando fome, morrendo de fome. Então tem que atacar o problema agora. Depois que acabar a pandemia, a economia voltar a contratar jovens, experientes, né, pessoas com experiência, aí normaliza, aí o governo vai ter dinheiro na economia para bancar, para pagar as coisas. Não adianta eu querer economizar agora e ver milhões de pessoas passando fome. É o caso do que aconteceu nesse momento. Eu sempre uso exemplo. O pessoal do Bolsa Família tem uma fila de espera que está em torno de 1,5 milhão. Tem mães chefes que têm um cadastro único e não foram selecionadas para entrar agora no Auxílio Brasil, ou seja, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas que poderiam agora estar recebendo R$400, infelizmente não entraram nessa lista para receber R$400 no mínimo, porque demoraram demais votar nessa PEC. O resultado está aí, 2,5 milhões de pessoas. Você conhece alguém que está na fila de espera do Bolsa Família? Comenta aqui embaixo. Você conhece alguma mãe chefe, alguma mãe solteira que ficou de fora do Auxílio Brasil e não está recebendo, mas chegou a receber o auxílio emergencial? Ou de repente é mãe chefe, está fora do Auxílio Brasil e nem auxílio emergencial recebeu, e mesmo assim essa mãe está no CadÚnico que teria direito a receber agora o Auxílio Brasil e não foi colocada? Conhece alguém nessa situação? É o que está acontecendo. Então não adianta eu ver milhares, não, milhões de pessoas passando fome, enfrentando a pobreza para economizar. Então tem que confirmar sim esse Auxílio Brasil de R$400 de forma permanente, e a economia, quando passar a pandemia, as vagas vão aparecer, os investidores irão abrir empresas, investir dinheiro, ou seja, capital, e vão abrir as vagas. Essa é a tendência, tá? Ou seja, o PIB vai voltar a crescer.
A verdade, um exemplo clássico é esse. Se você tem um dinheirinho guardado para pagar uma conta, uma água, uma luz, uma energia, fazer uma feira, e alguém da sua família, um filho, uma esposa, um marido, adoece e precisa comprar um remédio, se não comprar um remédio vai piorar, e você só tem aquele dinheirinho para pagar a conta, aí você vai ficar com o dinheirinho guardado e ver a pessoa sentindo dor, passando mal, morrendo, você nem pensa duas vezes, pelo menos eu entendo que isso deve acontecer. Você pega o dinheiro, me perdoe a conta, eu atraso, mas meu filho, meu marido sentindo dor, precisando de um remédio, eu com dinheiro aqui para comprar a conta, depois eu pago a conta, tome, primeiro aqui, ó, vamos lá comprar um remédio agora. É o normal. O pensamento do ser humano é ajudar a passar a dor, a fome, o problema. Passou a fome, meu filho, está bem agora? Pronto, agora eu vou correr atrás para pagar a conta. Esse é o raciocínio lógico, tá? Então essa é a situação. Sobre o auxílio permanente de R$400, muita gente está dizendo o seguinte: Alex, com essa aprovação, já podemos contar que vai ser permanente? Eu disse no início, falei no início, não, infelizmente não. Eu poderia chegar aqui e falar, ó, está aprovado, vai dar tudo certo. Segundo turno, vão tirar de letra, mas não funciona assim. Tem regras que precisam ser debatidas. Então, sobre o Auxílio Brasil Permanente, outra mudança aprovada pela Câmara é a que abre espaço para que o Auxílio Brasil se torne um programa permanente. No Senado foi incorporada a PEC, um trecho que prevê que todo brasileiro em situações de vulnerabilidade social terá o direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programas permanentes de transferência de renda. Esse trecho viabiliza na prática a permanência do Auxílio Brasil para além de 2022. Sobre o pagamento do benefício, né? O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro, com aquele reajuste de 17,8% para 14,7 milhões de pessoas. Então, as pessoas que vinham recebendo auxílio emergencial de 150, 250, 375, passou outubro, e aí em novembro tiveram uma queda, caíram para 49, para 89, para 150, para 220, já com reajuste. E olha que teve muita gente que nem um reajuste teve. Então, muita gente reclamou como foi grande a queda em novembro. Agora, em dezembro, havia uma expectativa de colocar os novos beneficiários e não colocaram. Por quê? Demora na PEC, na aprovação da PEC. Então, havia uma previsão de que agora, no mês de dezembro, o governo pagasse, né, restituísse o valor, pagasse o retroativo de novembro, que faltou em novembro para completar os 400, para pagar agora em dezembro. No entanto, não foi liberado. Aí muda tudo. A previsão é janeiro. Pagar retroativo e colocar os novos beneficiários. No dia 7 de dezembro, eu lembro que o governo editou uma medida provisória, né, para garantir o pagamento dos R$400 do programa social, o Auxílio Brasil, antes do Natal, para cerca de 14,7 milhões de pessoas. A medida provisória garante, no entanto, recursos apenas até, lamentavelmente, esse ano. Toda medida provisória tem uma validade de 4 meses, mas para isso o presidente tem que confirmar se vai querer em janeiro. É evidente, ele vai querer, mas aí está apostando no dinheiro da PEC, porque se a PEC der tudo certo, aí a medida provisória só vale em dezembro e aí entra o dinheiro da PEC para 400, paga retroativo e colocar os novos beneficiários. A lei vai seguir assim, se der tudo certo na PEC, tá? Já a PEC dos precatórios, ela também vai bancar o Auxílio Brasil. A previsão inicial do governo era de pagar R$400 por mês a 17 milhões de pessoas, quando o presidente Bolsonaro tentará a reeleição. No entanto, outra medida aprovada no Congresso no início do mês, que criou o Auxílio Brasil, prevê o pagamento de benefício para aumentar, em vez de 17, 20 milhões de pessoas durante o ano de 2022. No Congresso, a base do governo vinha sinalizando nas últimas semanas que a intenção é chegar aí a esse número de 20 milhões de beneficiados, talvez um pouquinho mais, 21, durante o ano de 2022. Ou seja, tem muita coisa para vir por aí. Alex, agora é acompanhar. Bora acompanhar tudo isso, tá, gente? Bora acompanhar, porque era R$400 é o certo. Quem disse isso mesmo foi o presidente. A inflação é um problema sério. A inflação está desvalorizando o real. O poder de compra do real está lá embaixo. Eu sempre dou um exemplo. Você, por exemplo, com R$400, você que já recebeu R$400, faz uma conta. Vai no supermercado, compra lá os seus produtos e vê os produtos e anota. Teve gente que fez um teste e levou R$500. Isso no mês de agosto. Foi lá, comprou R$500.
e anotou. Comprei aí feijão, 2 arroz, 3 café, 4 açúcar e foi anotando. Pronto, R$500. Quando foi no outro mês de setembro, essa mesma pessoa levou os mesmos R$500. Quando chegou lá, faltou de 3 a 9 produtos. 3 a 9 produtos. Ué, eram os mesmos R$500, por que não veio a mesma quantidade? Porque os produtos subiram. O que é isso? Os R$500, o poder de compra está sendo perdido. Mês a mês, o poder do real está perdendo. Por isso que o presidente disse isso. O governo queria pagar 300 e ele falou não. 300 não. O ministro Paulo Guedes tinha dito isso. R$300 de Auxílio Brasil. Não. O presidente disse eu quero 400. A inflação está aí, batendo na porta. E o presidente acertou. R$400. E ainda é pouco. Poderia ser mais. Poderia ser mais. Mas vamos torcer que dê tudo certo. Hoje, todo mundo de olho em Brasília. Vamos torcer, né? A previsão é começar agora pela manhã, 10 horas, os debates, para definir a questão do segundo turno, mas pode atrasar e rolar de novo durante a tarde, noite, enfim. Vamos acompanhar isso de perto, tá? Só lembrando, a questão do auxílio do gás dos brasileiros, a previsão é sair ainda nesse mês de dezembro, talvez daqui para o dia 23, antes do Natal, ou daqui para o dia 29 ou 30 de dezembro, tá? 5,5 milhões de brasileiros serão selecionados, eu sempre faço questão de lembrar isso, porque estou sendo muito questionado. Apenas 5,5 só para começar, mas depois novos beneficiários vão entrar, mês sim, mês não. A meta é atingir 19 milhões de pessoas até setembro de 2023, tá bom? Não esquece de dar o joinha, dar o like, é importante. Se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, onde você está vendo o nome inscrever-se destacado em vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Não esquece, hein? De olho em Brasília. Segundo turno deve definir essa situação. Vamos torcer que não precise voltar para o Senado. Se voltar para o Senado, talvez fique para depois do recesso. Aí demoraria mais. Vamos acompanhar. Vamos torcer que vai dar certo, tá? Tchau, tchau.